Então vamos lá, vamos resolver a provinha que você fez na última aula. Primeiro aqui, quais são as concentrações molares de cada íon nas soluções a seguir? Muito simples, você pode fazer até de cabeça, mas se você não consegue fazer de cabeça, eu vou fazer no papel aqui. Ó. Então você tem o íon, ou melhor, o sal, carbonato de amônio. Então, NH4, 2CO3, aquoso. Então, você tem aqui, vai sair 2NH4. 2NH4. Mas qual a carga desse íon? Bom, já está aqui, né? Mais. E o íon carbonato, ó. Mais CO3, 2 menos aquoso. Então, para cada mol do sal, você vai ter 2 mols do íon amônio. Então, a concentração de amônio é o dobro da concentração do sal, ou seja, 0,500 mol por litro. A concentração do amônio é a própria concentração do sal, porque 1 mol do sal, ou melhor, a concentração do carbonato é a própria concentração do sal, 0,250. Muito simples. Sulfato ferroso, né? Você tem um ferro e um sulfato, então as concentrações são iguais às concentrações do sal, 0,125. E aqui também 0,125. Você pode fazer isso perfeitamente de cabeça. Então, se você tiver um sal, por exemplo, digamos que você tem um sal, uma solução de sulfato férrico, Fe2SO4, 3. Digamos que a concentração seja 0,0250 mol por litro. Então, quais seriam as concentrações dos íons? Olha, vai sair 2 ferros aqui. 2Fe aquoso. Mas qual a carga desse íon? É esse 3. 3 mais. Mais quantos sulfatos? 3. 3 SO4, 2 menos aquoso. Então, a concentração de ferro 3 vai ser 2 vezes a concentração do sal, ou seja, 0,0500 molar. Concentração do sulfato, SO4, 2 menos, vai ser 3 vezes a concentração do sal. Então, 0,0750 molar. Então, isso é só para ilustrar para vocês. Bom, agora vamos à segunda questão. Eu preciso de abrir espaço aqui, então vou apagar o que eu acabei de escrever. Muito bom, né? Super divertido. Tá meio demorado aqui o apagador. Não sei se a minha caneta tá com algum problema. Pronto. Vamos à próxima. Então você tem uma solução preparada com sulfeto de potássio. Primeiro você precisa saber a massa molar do sulfeto de potássio. Veja só, potássio, vamos tomar como 39,1 a massa molar do elemento e o enxofre 32,06, pelo que eu estou lembrado. Então, a massa molar vai ser 2 vezes 39,1, que são 2 potássios, mais 32,06. O enxofre, né? 110,26 gramas por mol. Bom, sabendo então a massa molar, bom, na verdade eu acho que nem li o enunciado para vocês, né? Deixa eu ler aqui. Então vamos lá. Uma solução foi preparada dissolvendo 1 grama de sulfeto de potássio, K2S, de massa molar 110,26 gramas por mol, em água até completar o volume total de 500 ml. Em seguida, 5 ml dessa solução foi diluída para um volume final de 250 ml. Calcule a concentração do
sulfeto de potássio na solução diluída, bem como as concentrações dos íons presentes. Então vamos lembrar que concentração é número de mols sobre massa molar. Como o número de mols é igual a massa sobre massa molar, então a concentração dessa primeira solução vai ser a massa do sal sobre massa molar, que multiplica pelo volume. Então vamos calcular a concentração dessa solução concentrada, solução inicial. Então você tem aqui 1 grama do sal, você divide pela massa molar, 110,26 gramas por mol, vezes o volume, 500 ml, 0,5 litros. Então isso aqui vai ficar... Bom, a massa molar já está aqui na tela, vou multiplicar por 0,5, que é o volume em litros, e aí isso eu vou pegar 1 e dividir por esse valor. Já está na memória do último resultado, então vou apertar ANS de Answer, e isso dá 0,0181. 0,0181 mol por litro. Estou arredondando para colocar aqui no papel, né? Mas na prática eu faço o arredondamento no final. Depois essa solução, você pegou lá 5 ml dela e diluiu para 250 ml. Então é um problema de diluição. Vamos lembrar aqui da formulazinha C1V1 igual C2V2, onde nesse caso C1 é a concentração da solução inicial, que é mais concentrada, V1 é o volume dessa alíquota aqui, né, 5 ml que você pegou, V2 é o volume final da solução diluída, e C2 é a concentração da solução diluída. Então você vai ter assim, C2 igual C1 V1 sobre V2. Então C1 0,0181 mol por litro. Quando você pegou 5 ml, diluiu para quanto? 250 ml. Então vamos lá. Então vezes 5 dividido por 250. 3,63 vezes 10 a menos 4. 3,63 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração do sal. As concentrações dos íons. Bom, concentração de potássio vai ser duas vezes esse valor, porque ó, você tem 2 potássios aqui para cada mol do sal. Então vou multiplicar isso por 2. Então 7,25 7,26 arredondando vezes 10 a menos 4 mol por litro. A concentração de sulfeto é igual à concentração do sal, porque para cada mol do sal libera 1 mol de sulfeto. Então 3,63 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Joia, né? Vamos agora à questão de número 3. Vamos então à questão. Quantos mililitros de uma solução 0,120 mols por litro de ácido sulfúrico são necessários para neutralizar 3,9 gramas de hidróxido de sódio? Bom, precisamos do número de mols de NaOH, que é a massa, 3,9 gramas, dividido pela massa molar. Olha, sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1, então a massa molar aqui é 40 gramas por mol. Então, vamos lá, 1 grama, 1 dividido por 40, 0,01 dividido por 40, não é 1, é 3,9, a massa é 3,9. 3,9 dividido por 40, 0,0975. 0,0975 mols de hidroxódio. Bom, a reação é com o ácido sulfúrico, então você tem que saber escrever a reação. H2SO4 mais NaOH, dando
Na, 2 SO4 mais 2 H2O. 2 porque ácido diprótico, né? Você precisa de 2 mols da base, né? Quantos ml de ácido sulfúrico, né? Então vamos montar a razão estequiométrica. Número de mols de H2SO4 sobre número de mols de NaOH. Então tem 1 na frente aqui do H2SO4 e tem o 2 na frente do NaOH. Logo, o número de mols de H2SO4 é metade do número de mols de NaOH. Então, se eu vou dividir por 2 aqui o número de mols, 0,04875 mol. Aí você tem assim, concentração é o número de mols sobre o volume. Então, o volume vai ser o número de mols sobre concentração, ou seja, 0,04875 mol de ácido sulfúrico sobre a concentração, que é 0,120 mol por litro. Mol com mol corta, né? Vai ser a resposta em litro. Então, divido isso aqui por dividido por 0,120. 0,40625. 0,40625. Em outras palavras, 406,25 ml. Por fim, vamos à última questão. Bom, permanganato de potássio reage com ácido oxálico H2C2O4 em ácido sulfúrico aquoso de acordo com a seguinte reação. Olha, uma reação de oxirredução. Eu realmente espero que vocês já consigam calcular os números de oxidação dos elementos que participam da reação de cabeça, porque isso foi ensinado para vocês. Caso você não se lembre, revise as minhas videoaulas sobre oxirredução, porque eventualmente pode ser que eu aplique uma prova substitutiva dessa avaliação, e se você quiser ir bem na segunda chance, você tem que dominar esse assunto. Bom, o NOx do manganês aqui é mais 7, carbono aqui mais 3, manganês mais 2, oxigênio mais 4. Então só variou o NOx aqui do manganês e do carbono. Então, tipo assim, ó, manganês, a variação sofreu uma redução, a variação foi de 5, né? Passou de 7 para 2, esse 5 vai na frente do carbono e onde tem maior índice. Carbono passou de 1, ou melhor, de 3 para 4, a variação foi 1. Mas como eu tenho esse índice 2, eu tenho que multiplicar por 2. Isso agora vai na frente da fórmula com o manganês. 2 manganês à esquerda, 2 manganês à direita. O resto é tentativa. Deixa eu ganhar um espaço aqui apagando parte. Deixa eu pegar uma borracha melhor aqui para apagar. Pronto, agora o resto é por tentativa e vamos a resolver. Então, 2 potássios. À direita eu tenho 1 mais 2, 3 enxofres. 3 enxofres. Aqui eu tenho 10 carbonos. Hidrogênio à esquerda. 5 vezes 2, 10, mais 6, 16, 8 águas. 8 águas. Acho que está balanceada. Vamos conferir, ó. Vamos conferir o oxigênio. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5 vezes 4, 8 mais 20, 28. 28 mais 12, 40. À direita, 2 vezes 4, 8. Mais 20, 28. 28 mais 8, 36. Mais 4, 40. Está balanceado. Bom, vamos de novo ao enunciado da questão. Permanganato de potássio, KMnO4, reage com ácido oxálico em ácido sulfúrico aquoso, de acordo com a equação balanceada. Quantos mililitros da solução de permanganato de potássio são necessários para reagir completamente com 3,225 de ácido oxálico? Então tem que calcular o número de mols do ácido oxálico. Para isso você precisa da massa molar do ácido oxálico. Veja só, ácido oxálico tem 2 hidrogênios, 2 carbonos, então 2 vezes 12, mais 4 oxigênios, 4 vezes 16. Então a massa molar é 90 gramas por mol. 90 gramas
por mol. Então, o número de mols aqui de ácido oxálico H2C2O4 é 3,225 gramas dividido por 90 gramas por mol. Então, 3,225 dividido por 90, 0,0358. 0,0358 mol. Na verdade, eu só arredondo ao final. Aqui para pôr no papel eu arredondei, mas eu arredondo só no final, porque eu vou, enfim, não vou zerando a calculadora, sempre vou mantendo os resultados ali na calculadora, de modo que o final que eu arredondo. Bom, vamos lá, vamos montar o fator estequiométrico, quer saber o número de mols de KMnO4. Então, o permanganato de potássio é a substância desejada, a substância dada, aquela que eu já conheço, o número de mols é o ácido oxálico, que vai no denominador aqui do fator estequiométrico. Então, o número de mols de KMnO4 sobre o número de mols de H2C2O4 vai ser, tem 2 aqui, né? Então vai 2 aqui, aqui tem os 5. Então o número de mols de KMnO4 vai ser 2 sobre 5, que multiplica pelo número de mols de H2C2O4. Então, 2 sobre 5 vezes 0,0358 mol. Então vamos ver quantos mols de permanganato de potássio eu tenho. Então eu tenho aqui o número de mols de ácido oxálico, que eu vou multiplicar por 2 e o resultado eu divido por 5. 0,0143. 0,0143 mol. Bom, concentração é número de mols pelo volume. Então, ele quer saber o volume, você sabe a concentração, o número de mols. Então, vai ser o número de mols sobre a concentração. Então, o volume da solução de permanganato de potássio vai ser esse número de mols, 0,0143 mol, sobre a concentração, está aqui 0,250 molar, ou seja, 0,250 mol por litro. Então, dividido por 0,25, isso dá 0,0573. 0,0573 litros, ou 57,3 ml. Bom, agora eu vou resolver a segunda parte da provinha. Vamos lá? Vamos iniciar a primeira questão da segunda etapa. Então vamos lá. O ácido capróico, substância responsável pelo aroma de cabras, meias sujas e sapatos velhos, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Na análise de combustão, uma amostra de 0,450 gramas de ácido capróico fornece 0,418 gramas de água e 1023 gramas de CO2. Qual é a fórmula empírica do ácido capróico? Se a massa molecular do ácido capróico é 116,2 unidades de massa atômica, qual é a fórmula molecular? Então aqui trata-se de uma espécie de análise de combustão. Então você tem que entender o que sai da combustão de um composto orgânico. Então pensa assim, composto orgânico, ó. Composto orgânico. Então da combustão você vai ter CO2 e água. Imagina que o composto orgânico contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Se tiver nitrogênio, outros elementos, aí tem outras coisas. Pense bem, cada átomo de carbono do composto orgânico produz uma molécula de CO2. Logo, o número de mols de átomos de carbono vai ser igual ao número de mols de molécula de CO2 que saem da combustão da amostra. Cada par de átomos de hidrogênio produz uma molécula de água. Logo, o número de mols de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de mols de água. Então vamos começar aqui calculando o número de mols de
CO2 e água que saem da combustão da amostra do composto orgânico. Então, o número de mols de CO2 vai ser, com a massa de CO2, 1.023 dividido por 44. Então, 0,02325. 0,02325 mol. Qual o número de mols de água? Então você tira, pega a massa de água, 0,418 dividido por 18. Então isso aqui deu 0,02322. 0,02322 mol. Bom, com o que a gente tem aqui, a gente sabe que o número de mols de carbono é 0,02325 mol. O número de mols de hidrogênio é 2 vezes o número de mols de água, ou seja, 0,04644 mol. E o número de mols de oxigênio, porque esse composto contém oxigênio. Precisamos calcular. Deixa eu abrir espaço aqui. Vou apagar alguma coisa aqui, né, que vai ser necessário. Pronto. A gente tem que entender o seguinte, da massa da amostra, dessa massa total, você vai ter uma certa massa de carbono mais oxigênio mais a massa de hidrogênio, de modo que a massa de oxigênio vai ser a massa total da amostra menos a massa de carbono na amostra menos a massa de hidrogênio. Então, massa de oxigênio vai ser, qual é a massa total da amostra? 0,450. 0,450 menos, qual a massa do carbono? É a massa molar vezes o número de mols. Então, 0,02322 25 vezes 12. Então, massa de carbono 0,279. 0,279 menos a massa do hidrogênio, que é simplesmente esse número de mols vezes 1. Então, 0,04644. Vamos calcular então a massa de oxigênio nesta amostra. Então você tem aqui, ó, 0,45 menos 0,279 menos 0,04644. Então aqui 0,12456. 0,12456, que nós dividimos agora pela massa molar do elemento oxigênio, que é 16, e temos o número de mols, 0,00785. 0,00785. Então, agora nessa etapa, eu preciso de espaço aqui, né? Nessa etapa, eu vou determinar a fórmula empírica ou fórmula mínima. Então, vamos calcular, fazer o cálculo da fórmula mínima. Então, você tem aqui carbono, hidrogênio, oxigênio. Número de mols de carbono, 0,02325. Número de mols de hidrogênio, 0,044 ou 46, hidrogênio 4644, oxigênio 0,00785. Então tem que dividir esses números de mols pelo menor deles, que é justamente do oxigênio, 0,00785, que também 0,00785, 0,00785. Então aqui dá 1, né? E vamos calcular para os demais aqui.
Então, o número de mols de carbono, 0,2325. Vou dividir pelo número de mols de oxigênio, 0,00. Opa, apareceu um zero a mais aí, né? 0,0785. Aqui deu 2,96, que eu vou arredondar para 3, tá? Número de mols de hidrogênio, 0,4644. Divido pelo número de mols de oxigênio, 0,0078. Aqui deu 6. Logo, a fórmula mínima é C3H6O. E agora, de posse da massa molar aqui, nós vamos calcular a fórmula molecular. Então, vou pôr aqui desse jeito, ó. Pense bem, ó. A fórmula molecular vai ser igual ao número x que multiplica pela fórmula mínima. E esse x vai ser a massa molar por o que eu vou definir assim meio imprecisamente, entre aspas, por isso eu vou pôr entre aspas, massa da fórmula mínima. Então esse x vai ser 116,2. Qual seria a massa dessa fórmula mínima? Veja bem, tem 3 carbonos. 3 vezes 12, 48. 3 vezes 12, 48, né? Você tem um oxigênio na fórmula mínima, então mais 16. E você tem 6 hidrogênios, então mais 6. Isso aqui deu 70. Tá certo isso? Tô achando esquisito. 3 vezes 12. Não era 48, não era 36. Mais 6, mais 16, dá 58. 58. Então esse x aqui vai dar 2. Logo, eu vou multiplicar por 2 a fórmula mínima para obter a fórmula molecular, que vai ficar C6H12O2. Então, esta é a fórmula molecular. Então, aqui nós usamos 10 minutos para resolver essa questão. Agora vamos resolver a prova. Vamos então à segunda questão do verso da prova. Uma mistura de metano e propano é queimada no ar, obtendo dióxido de carbono e água, resultando em 8,625 gramas de dióxido de carbono e 5,830 gramas de água. Quer saber a massa da mistura original. Para simplificar, ó, o metano eu vou chamar de M, tá? E o propano eu vou chamar de P. Vai ficar mais fácil. De modo que o número de mols de propano eu vou representar dessa forma, o número de mols de metano eu vou representar dessa forma. Vamos pensar primeiro o que sai da combustão desses dois hidrocarbonetos. Então você tem aqui CH4 mais O2, dando CO2 mais H2O. Então você tem no metano um carbono, então vai sair um CO2. 4 hidrogênios, vai sair 2 águas. Oxigênio à direita eu tenho 4, né? Vai um 2 aqui. Mas o fato é o seguinte, ó. O número de mols de CO2 que sai da queima do metano é igual ao número de mols de metano, que um metano dá um CO2. O número de mols que vem da número de mols de água que vem da queima do metano vai ser 2 vezes o número de mols de metano. O outro composto da mistura é o propano. Propano C3H8. C3H8 mais O2, dando CO2 mais H2O. Então, o que nós temos aqui? Nós temos
3 carbonos no propano, 3 CO2 aqui à direita. 8 hidrogênios, 4 águas. À direita eu tenho 4 oxigênios, mais 6, 10. Então eu ponho 5 aqui e tá valendo. Bom, o que interessa aqui é o seguinte, ó, o número de mols de CO2 que vem da queima do propano é 3 vezes o número de mols de propano. O número de mols de água que vem da queima do propano é 4 vezes o número de mols de propano. A propósito, essas massas de CO2 e água corresponde à massa obtida pela queima da mistura ali no total, né, no metano e propano. Então, ó, vamos calcular aqui o número de mols de CO2 total, que é simplesmente essa massa de CO2 aqui que vem da queima do metano e propano, dividido pela massa molar do CO2. Então sai quantos gramas de CO2? 8,625. Vou dividir por 44. Opa. Vou pôr aqui 44,0, tá? 0,1960. Então aqui 8,625 dividido por 44, 0,1960. 0,1960. Número de mols de água que sai da combustão aí, vamos então pegar essa massa de água, 5,83 dividido por 18, 0,3239. 0,3239. 0,3239 mol. Bom, então é o seguinte, ó, o número de mols de CO2 total é igual o número de mols de CO2 que vem da queima do metano mais o número de mols de CO2 que vem da queima do propano. O número de mols de água, queima do propano, na verdade aqui são 3 vezes, né? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ficou meio embolado para vocês entenderem melhor. Então, a gente vai montar aqui o sistema. Então, o que nós temos aqui, ó? O número de mols de CO2 total aí que vem da combustão vai ser o número de mols de CO2 que vem da queima do metano mais o número de mols de CO2 que vem da queima do propano. Tá. Daqui a pouco a gente melhora isso aqui. Bom, o número de mols de água total, né, que sai da combustão, vai ser o número de mols de água que vem da queima do metano mais o número de mols de água que vem da queima do propano. Então aqui eu tenho duas equações com duas variáveis, vocês já vão ver. Vou fazer as substituições devidas, ó. Tipo assim, ó, número de mols de CO2 que vem da queima do metano. Cadê aqui? É justamente o número de mols de metano, então vem para cá. Número de mols de CO2 que vem da queima do propano é 3 vezes o número de mols do propano. Número de mols de água que sai da queima do metano é 2 vezes o número de mols de metano. Número de mols de água que sai da queima do propano é 4 vezes o número de mols de propano. E os números de mols de CO2 e água estão aqui. Então vamos substituir isso para montar este sistema. Então você vai ter aqui, ó, número de mols de metano mais propano. Número de mols de CO2 vem daqui no propano, 3 vezes o número de mols de propano, 3 vezes o número de mols de propano, igual ao número de mols de CO2, 0,1960. 0,1960. Água. Vamos lá. Água vai ser 3 vezes o número de mols. 3 não, 2 vezes, né? Desculpa.
porque 1 mol de metano dá 2 águas, né? 2 vezes o número de mols de metano, mais a queima de 1 mol de propano dá 4 mols de água, então 4 vezes o número de mols de propano. Isso aqui é igual a 0,3239. Espero que vocês tenham feito a sétima série, e tenham aprendido a resolver sistemas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar esta equaçãozinha aqui e vou isolar o número de mols de metano. Então, o número de mols de metano vai ser 0,1960 menos 3 vezes o número de mols de propano. E aí eu substituo aqui onde tem o número de mols de metano. Então, vou ter assim, 2 vezes 0,1960 menos 3 vezes o número de mols de propano, mais 4 vezes o número de mols de propano, igual 0,3239. Então, você vai... vamos fazer as contas aqui. 2 vezes 0,1960, então 2 vezes 0,1960, eu poderia fazer de cabeça, 0,392, então aqui 0,392, 2 vezes menos 3, então dá menos 6 número de mols de propano, mais 4 número de mols de propano, igual 0,3239. Então, isolando já o número de mols de propano, você vai ter 0,392 menos 0,3239 sobre 2. Então, tá aqui 392, né? Menos 0,3239 dividido por 2, 0,03405, 0,03405 mol. Se eu multiplico o número de mols de propano que eu tenho aqui pela massa molar, a massa molar é 44, né? Porque tem 3 carbonos. 3 vezes 12, 36, mais 8, 44. Então, vou multiplicar por 44. Então, aqui eu tenho, arredondando, 1,5 gramas de propano. 1,5 gramas de propano. Bom, com o número de mols de propano, eu calculo o número de mols de metano substituindo aqui. Então, vamos calcular aqui o número de mols de metano. Então, o número de mols de metano vai ser 0,1960 menos 3 vezes 0,3405. 0,09385. 0,09385 mol. Que eu multiplico pela massa molar do metano, que é 16, e aproximadamente 1,5 gramas de metano. Há outras formas de resolver essa questão, mas todas elas, até onde eu sei, passam pela resolução de um sistema de 2 equações e 2 variáveis. Então está resolvida aí a sua provinha. Espero que você tenha ido bem. Se você não foi bem, você estuda, porque haverá uma segunda chamada. Se você foi mal e é um aluno relapso, provavelmente você sequer assistiu metade dessa videoaula. Se você não for um aluno relapso, deve ter assistido o total da videoaula. Então comenta aí embaixo se você é um aluno relapso ou não. Então, até a próxima.